Amém? Hoje, continuando o nosso Verbo em Dia, hoje é meu dia de levar a palavra de Deus para vocês. Aleluia, eu creio que você já foi grandemente edificado com as palavras que já vieram durante esses dias. E eu acredito, irmãos, que hoje vocês serão abençoados com essa palavra. Amém? E antes de começar, eu quero ler com vocês uma passagem um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Esse texto é um texto, irmãos, que já foi falado aqui outras vezes e eu acredito que, eu tenho certeza que já foi muito bem falado e explicado para vocês. Mas, na minha opinião, é um texto que ele define muito bem o que é fé. Aleluia. Está lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, que diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Aleluia. Em outra versão diz, na NVI diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aleluia. E eu quero orar com você essa noite, irmãos, antes de a gente dar prosseguimento a essa palavra. Então, onde você estiver na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, quero que você feche seus olhos e eleve os seus pensamentos ao alto. Amém? Então, Pai querido e amado, nós te damos graças, Pai, por esse momento, Pai. Nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, pelo espírito de sabedoria, Pai, pelo espírito de revelação. Nós oramos, Pai, para que em nome de Jesus ouvidos sejam ungidos para ouvir a tua palavra. E que a minha boca seja ungida para falar aquilo que você quer, Pai, aquilo que você pretende, para que eu fale, Pai, aquilo que está no seu coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos pela nossa igreja, Pai, agradecemos pelo nosso ministério. Pai, nós te pedimos para que, em nome de Jesus, o Senhor continue abençoando a tua igreja, Pai, abençoando cada pessoa que está nos assistindo agora, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Então, dando continuidade ao nosso Verbo em Dias, irmãos, eu vou falar uma coisa para você que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ler coisas que falam sobre a palavra de Deus, assistir coisas, ministrações que falam, que estão de acordo com a palavra de Deus. Você precisa ver coisas que estão de acordo com o que Deus pensa, com o que Deus diz ao seu respeito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Deus, Ele nunca vai te chamar de condenado. Ele nunca vai te chamar de miserável. Ele nunca vai dizer que você não pode. Ao contrário, na palavra dele, lá em Marcos, no capítulo 9, no verso 23, diz que tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Glória a Deus. E Deus, irmãos, ele diz na sua palavra que você é abençoado. Ele diz que você é próspero. Ele diz que você é sarado. Ele diz que você é curado. Ele diz que você anda em saúde divina. Aleluia. Lá em Isaías 53, irmãos, diz que certamente Ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Aleluia. Glória a Deus. E o profeta Isaías, irmão, quando escreveu isso, ele, claro que foi inspirado pelo Espírito Santo, ele viu isso acontecer há 700 anos antes de Jesus morrer naquela cruz. Antes de Jesus morrer naquela cruz por mim e por você, o profeta Isaías, ele viu com os olhos da fé aquilo acontecer. Ele viu Jesus levar todas as nossas enfermidades. Aleluia. Aleluia. E assim também, irmãos, aconteceu com Abraão. Jesus fala que Abraão viu o dia do Senhor. E Abraão viu o dia do Senhor e ficou feliz. Então ele viu o dia do Senhor com os olhos da fé. Então eu declaro para você, veja as coisas com os olhos da fé. Aleluia. Aleluia. Abra sua boca, irmão, para concordar com aquilo que Deus diz, com aquilo que Deus fala ao meu e ao teu respeito. Aleluia. Deus, ele tem uma visão especial sobre você.
de todas as coisas que Deus fez, ele fez o homem. E quando ele fez o homem, ele disse, é muito bom. Aleluia. Aleluia. Então devemos prestar atenção àquilo que nós falamos. Glória a Deus. E quando eu estou dizendo isso, que você deve abrir a sua boca para falar aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus fala ao teu respeito, eu estou dizendo que você não deve falar a linguagem do mundo. Porque você não pertence a esse mundo. Aleluia. Aleluia. Nós pertencemos a um reino. Glória a Deus. Então, irmãos, fale a linguagem da fé, fale a linguagem de Deus. Deus, ele tem uma linguagem da fé. Deus, ele é um Deus de fé. Todas as coisas ele fez, irmãos, falando. E assim devemos ser nós devemos falar para que as coisas comecem a acontecer em nossas vidas. Isso é fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, para Deus, você é abençoado. Não deixe, irmãos, que notícias ruins abalem a sua fé. Glória a Deus. A fé, ela chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Glória a Deus. Isso está lá em Romanos, capítulo 4, verso 17. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é como uma construção de uma rodovia, de uma BR. E eu vou dar um exemplo para vocês, irmãos, de uma rodovia bem conhecida aqui no nosso país. Uma rodovia que já viveu, que já passou por uma situação bem precária. Se você não foi até lá, se você não teve a oportunidade de conhecer essa rodovia, que é a rodovia transamazônica, mas com certeza você já viu em alguma reportagem, alguma notícia sobre essa rodovia. Aleluia. Essa rodovia, irmãos, ela começa na cidade de Cabedelo, que é uma cidade portuária da Paraíba, e ela termina lá na cidade de Lábrea, que é uma cidade que está localizada no sul do estado do Amazonas. E eu, irmão, há 7 anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer essa cidade de Lábrea, uma pequena cidade, e de conhecer essa rodovia. Aleluia. E, irmãos, quando eu cheguei lá há 7 anos atrás, eu pude ver e eu pude viver a realidade que as pessoas encontravam naquela rodovia, as dificuldades. Aleluia. Irmãos, para a construção daquela obra, para terminar aquela obra, demorou vários anos. Amém? Não estou fazendo propaganda de governo. Amém? Mas demorou vários anos para ela ser pavimentada. Irmãos, eu não sei na sua vida, mas se coisas estão demorando a acontecer na sua vida, irmãos, eu digo para você o seguinte: comece a falar, comece a declarar, comece a falar a fé, falar a linguagem de fé, que coisas vão começar a acontecer. Você vai começar a chamar a existência a coisas, irmãos, na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E na construção, irmãos, daquela BR, eu não entendo muito, mas o que eu posso ver é que os trabalhadores daquela obra, eles tiveram que primeiramente arar aquele caminho, arar aquele solo. Depois, irmãos, eles começaram a fazer uma terraplanagem. E passou-se rolo compressor naquela estrada, até ficar em perfeitas condições de receber uma pavimentação, de receber o asfalto. E depois de passar o rolo compressor, irmãos, começou-se a botar uma primeira camada de concreto e uma camada de asfalto, e quem sabe, eu não sei, mas pode ser uma segunda camada de asfalto. E aquela rodovia ficou completamente em condições de receber carros, de receber caminhões, porque por ali passa riquezas do norte do Brasil, que vai até o nosso litoral, e de lá o porto leva para diversos países. Aleluia. E assim é na minha e na sua vida. Nós devemos pavimentar a nossa vida com a palavra da fé. Aleluia. Devemos declarar a palavra da fé na nossa vida, e quando você declara a palavra da fé, o seu caminho começa a ser pavimentado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, e eu não sei você, mas eu tenho certeza que existiam homens e mulheres de Deus declarando sobre aquela rodovia, declarando sobre aquela BR. Aleluia. E hoje ela não se encontra mais como estava há 7 anos atrás. Glória a Deus.
Aleluia. Abrir a boca para concordar com Deus vai fazer você chegar a um lugar que você nem imaginou que existia. Aleluia. Aleluia. Abra sua boca para concordar com Deus. Abra sua boca para falar de fé, para falar a palavra da fé. E eu vou falar muito dessa palavra hoje. Glória a Deus. Irmãos, a fé, ela nos remete a um estilo de vida onde vivemos de acordo com o que Deus quer. A fé, ela nos remete a um estilo de vida onde nós passamos a viver como Cristo. Aleluia. Aleluia. E viver em fé é um comportamento. Glória a Deus. Viver em fé é um comportamento. E você deve se comportar como um filho que crê naquilo que o seu pai fala. Muitos sabem que eu tenho um filho, Heitor, menino abençoado, menino de Deus. E a gente sabe que crianças fazem malcriação. Amém? Mas quando o Heitor ele faz alguma malcriação na rua, eu chego para ele, olho nos olhos dele e digo: Heitor, quando chegar em casa, a gente se acerta. Irmãos, aquela criança, ela muda completamente. Ele muda, irmão, o seu comportamento, ele muda as suas atitudes. Quando chega no carro, aquela criança é outra criança. Aleluia. E assim deve ser comigo e com você. Você tem que crer no que Deus falou ao teu respeito. Você tem que crer no que seu pai falou. Aleluia. Aleluia. Creia, irmãos. Creia no que Deus falou. Creia nessa palavra, porque ela é fiel e verdadeira. Glória a Deus. Aleluia. E é por isso que temos que falar em fé. É por isso que temos que falar de fé, temos que viver em fé e temos que viver pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Aleluia. E você é justo. Você é a justiça de Deus. Sexta-feira passada eu estava aqui na igreja, estava tendo a aula do Rema, com a matéria Justiça de Deus, ministrada pela professora Mariana. Irmãos, eu estava ali atrás com o monitor, e quando eu comecei a ouvir aquela palavra, quando eu comecei a ouvir de novo aquela palavra, acendeu um fogo dentro de mim. E quando eu digo que acendeu um fogo, irmão, não é porque estava apagado não, é porque o fogo aumentou. Aleluia. Aleluia. Então você é a justiça de Deus. Aleluia. Deus fez você justiça lá na cruz do Calvário. Aleluia. Você é a justiça de Deus. Você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Isso tem que estar no seu coração. Aleluia. Isso tem que estar na sua boca. Glória a Deus. Irmãos, e nós temos que crer na palavra, assim como nós cremos naquele que falou a palavra. Aleluia. Aleluia. E, irmãos, e eu quero falar para você uma coisa. Essa mesma palavra, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, essa mesma palavra é a que está escrita lá em João, no capítulo 1, no versículo 1. Acompanha comigo na tua Bíblia. João, capítulo 1, verso 1. Que diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Aleluia. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aleluia. Então a Bíblia fala, irmão, que no princípio era aquele que é a palavra. Está se referindo a Jesus. Glória a Deus. Então quando a gente fala da palavra, irmão, não é só a Bíblia, não é só o livro, mas é aquela pessoa que falou a palavra. Aleluia. Aleluia. Então nós temos que crer, tanto na palavra escrita, quanto na palavra revelada, quanto na palavra que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E essa palavra, irmão, ela sustenta todas as coisas. E quando eu digo todas as coisas, eu estou me referindo a tudo que você possa imaginar, ao universo. E ele sustenta o universo e sustenta a minha e a tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que crer na palavra da fé. Irmãos, você tem que crer que tudo isso que está acontecendo no mundo vai se cessar. Aleluia. Mas você pode dizer: ah, Gêbson, tá bom, e se não cessar amanhã? Irmão, se não cessar amanhã, tenha fé para que você não seja atingido. Tenha fé que você não será atingido.
Aleluia. Lá em Salmos, no capítulo 91, verso 7, diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então eu creio no que está escrito. Eu creio nessa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei o que você está passando. Eu não sei para quem eu estou falando realmente o que eu vou falar agora. Irmãos, eu não sei se você está passando por alguma enfermidade. Mas na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade que está no seu corpo agora. Em nome de Jesus. Você é curado, você é sarado. Aleluia. A vida de Deus está em você, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Receba a cura agora. Porque eu creio, irmãos, que quando a gente fala de fé, a gente fala de cura. Aleluia. Hoje é uma noite de cura. Receba a sua cura onde você estiver agora. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que falar de fé é falar de cura. Eu creio que falar de fé é falar de salvação. Aleluia. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Glória a Deus. Glória a Deus. A graça vem de Deus, mas a fé depende de mim e de você. A Bíblia fala que Deus derramou uma medida de fé em cada um de nós. E cabe a mim e a você aumentar essa fé. Aleluia. E como nós vamos aumentar essa fé? Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo o próprio Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Desde que eu cheguei aqui, irmãos, eu ouço falar, eu ouvi muito nas aulas do Rema, nas nossas ministrações, com os nossos pastores falando, que a fé, ela não nega as circunstâncias. Aleluia. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós não vivemos pelas circunstâncias. Nós não vivemos por aquilo que sentimos. Aleluia, nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé nessa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe uma expressão que diz: contra fatos não há argumentos. Mas eu vou dizer para você essa noite, irmãos, que contra fatos e circunstâncias existe a minha e a sua fé. Aleluia. Quando circunstância levanta, você tem que ir contra a circunstância com a sua fé. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom o tempo todo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele é tão bom, irmãos, que Ele diz que Ele vela pela sua palavra. Irmãos, nós vivemos um tempo profético. Nós vivemos um tempo de acontecimento que coisas que estão escritas aqui estão acontecendo nesse exato momento. Aleluia. Aleluia. Muitas coisas que está escrito aqui já aconteceram. Muitas coisas que está escrito aqui estão acontecendo e muitas coisas ainda vão acontecer. E você precisa crer nessa palavra. Precisa crer que tudo que está acontecendo aí não é à toa. Aleluia. Glória a Deus. Abre comigo lá, irmãos. Em Jeremias, no capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus. Deus, Ele é bom. Jeremias, capítulo 1, verso 12. Deixa eu achar aqui. Capítulo 1, verso 12. Diz assim: o Senhor me disse: você viu bem, pois estou velando para que minha palavra se cumpra. Aleluia. Deus está dizendo aqui, irmão, que Ele está velando. E a palavra velar significa vigiar, significa estar acordado, significa estar alerta, estar atento. E Deus está dessa forma, irmãos, vigiando para que a palavra dele se cumpra na sua vida. Glória a Deus. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Eu pergunto a você, irmãos, o que é que está saindo da sua boca? O que é que você está declarando? O que é que você está falando? Aleluia. A Bíblia fala que vida e morte estão no poder da língua. Então nós devemos prestar atenção no que nós estamos falando, no que nós estamos vendo, no que nós estamos assistindo principalmente. Aleluia. Assista a fé, irmão. Viva pela fé. Tenha a visão da fé. Aleluia. Assim como Abraão teve. Glória a Deus. Viva pela fé. Glória a Deus. E, irmãos, para que essa palavra se cumpra na minha e na sua vida, nós devemos ser praticantes dessa palavra. Aleluia. Vai lá comigo em Tiago, no capítulo 1, no verso 22.
Glória a Deus, irmãos, porque a Bíblia fala que nós devemos ouvir a palavra de Deus para que seja gerado fé dentro de nós. Aleluia, então devemos ouvir. Mas aqui em Tiago, capítulo 1, verso 22, diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Irmãos, eu não estou dizendo que você deve deixar de ouvir a palavra, não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque quando nós não praticamos, nós enganamos a nós mesmos. Quando você não pratica, irmão, você não está enganando a Deus, você está enganando a você mesmo. Então seja um praticante dessa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Não devemos ser meros ouvintes. Aleluia. E eu desejo para você essa noite, irmão, declaro na sua vida, você sendo um praticante dessa palavra. Aleluia. Porque quando nós ouvimos a palavra, gera fé em nós. Aleluia. Aleluia. E para que a fé seja efetivada em nós, é necessário que aconteça uma ação. Aleluia. A fé, ela necessita de uma ação. E essa ação está em praticar a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, existem pessoas que saem aqui no frio de Garanhuns muito cedo para ir à academia. Irmãos, eu falo para você que eu não tenho essa disciplina. Eu não sou disciplinado a esse ponto para deixar o calor da minha cama e sair na chuva para ir numa academia. Aleluia. Mas eu admiro essa disciplina. Aleluia. Porque, irmãos, é o que eu declaro para você essa noite. Eu declaro para você uma disciplina espiritual. Uma disciplina espiritual em orar. Eu declaro para você uma disciplina em ler a palavra, em ouvir a palavra. Eu declaro uma disciplina em você jejuar. Glória a Deus, irmãos. Eu não estou dizendo que é errado você sair cedo de casa no frio de Garanhuns para ir a uma academia. Não. Ao contrário. Você tem que cuidar do seu corpo. A Bíblia fala que o corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. É bíblico cuidar do seu corpo, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, é o que eu declaro para você essa noite. Seja um praticante da palavra. Seja um praticante da palavra. A palavra, irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Aleluia. Eu vou dar o exemplo da mulher do fluxo de sangue, que já foi bastante falado durante essa semana. E é um texto tremendo. É um texto onde a gente vê uma atitude de fé que faz acontecer coisas, faz acontecer milagres. Aleluia. Lá em Marcos, no capítulo 5, no verso 25, você puder acompanhar. Marcos, no capítulo 5, verso 25. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Diz assim: e estava ali certa mulher, que havia 12 anos que vivia sofrendo de uma hemorragia. Aleluia. Lá no 27, irmãos, diz assim: quando ouviu falar de Jesus, aleluia, ela ouviu falar. Aleluia, ela ouviu falar a palavra, porque Jesus, ele é a palavra. A Bíblia fala que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então ela ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ela gerou uma fé dentro dela. Mas não foi apenas a fé que fez a vida daquela mulher mudar. Não foi apenas o ouvir. Porque quando ela ouviu, gerou fé dentro dela. E essa fé, ela necessitou de uma ação. E essa mulher, ela agiu. Aleluia. Essa mulher, ela teve que enfrentar uma multidão e ela dizia: se eu apenas tocar no manto dele, eu serei curada. Então isso, irmão, isso é uma ação. Isso ela colocou a palavra em prática. Se ela apenas tocasse no manto, ela seria curada. E você já sabe o final da história. Aquela mulher, ela foi curada. Aleluia. 12 anos sofrendo de uma hemorragia, irmãos. Ela arriscou a vida dela, passando por uma multidão, se impressando até tocar no manto de Cristo. E ali ela foi curada. A fé que gerou nela, ao ouvir a palavra, ao ouvir que Jesus passaria por ali,
gerou fé nela, e essa fé necessitou de uma ação. E é o que eu digo essa noite, irmão, seja praticante, haja na fé, veja pelos olhos da fé, fale pelos olhos da fé. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E tem outro texto também, irmãos, vai lá comigo em João, no capítulo 4, verso 46, que diz assim: mais uma vez ele visitou o Caná da Galileia, aonde tinha transformado água em vinho. Está falando de Jesus. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado ali, então o oficial do rei, ele ouviu falar que a palavra tinha chegado ali. Aleluia. E ao ouvir que a palavra chegou, irmão, aquilo gerou fé dentro dele. E essa fé necessitou de uma ação. E continuando, quando ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe para que fosse curar o seu filho. Então a ação desse homem foi procurar Jesus e suplicar. Então ponha a palavra em prática. Tenha uma ação. Glória a Deus. Glória a Deus. É hora de agirmos, irmãos. Não podemos ficar parados nesse mundo louco aí. Aleluia. Temos que fazer a nossa parte, e é responsabilidade minha e sua aumentar a nossa fé. Por isso que nós devemos falar sempre em fé. Por isso que nós devemos aumentar a nossa fé. Viver a palavra da fé. Porque Deus, Ele é um Deus de fé. Glória a Deus. Glória a Deus. E tem outro texto. Tem outro texto. Vai lá comigo em Mateus. Mateus, no capítulo 20, verso 30. Aleluia. Diz assim: 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, aleluia, eles ouviram falar que a palavra estava passando por ali. Aleluia. Puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreenderam e ficaram quietos. Repreenderam para que ficassem quietos. Mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Ao ouvir falar que Jesus, ao ouvir falar que a palavra passaria por ali, ele gerou fé neles. E eles sabiam que se eles chamassem a atenção de Jesus, eles iriam conseguir a sua cura. Glória a Deus. Por isso que eu digo, irmãos, que quando a gente fala de fé, nós falamos de cura. Quando nós falamos de fé, nós falamos de salvação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E eu quero orar por você, irmãos, essa noite. Já estou terminando. Abre lá comigo em Lucas, no capítulo 7. Dá tempo de lermos ainda mais um versículo. Lucas, capítulo 7, verso 1. Diz assim: tendo terminado de dizer isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o Senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus. Então esse homem também ele ouviu falar que a palavra passaria por ali, e a ação desse homem foi enviar pessoas para falar com Jesus. Enviar pessoas para que ele ganhasse a sua cura, a cura do seu servo. Aleluia. Então a fé, ela necessita de uma ação. E a ação é praticar a palavra. A ação é lermos a palavra de Deus. A ação é orarmos e falarmos diretamente com Ele. Aleluia. Aleluia. Você hoje, irmãos, não precisa de ninguém intermediando para que você fale com Deus. Você próprio pode falar com Ele. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Deus ele é bom o tempo todo. Aleluia. E eu quero orar por você, irmãos. Pai, nós te damos graças por essa noite, por essa palavra, Pai. Eu creio que a minha boca foi ungida assim como eu orei no começo da ministração, Pai. E que eu falei aquilo que o Senhor deseja. Pai, nós te agradecemos, nós oramos pelo nosso país. Nós repreendemos, Pai, todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade.
Pai, nós abençoamos a vida de cada governador, de cada prefeito desse país. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que as bênçãos de Abraão estejam derramadas sobre essa nação. Obrigado, Pai. Nós somos gratos pela Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, que é verdadeira, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus por esse ministério, por essa palavra da fé, por essa palavra revelada, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que você seja abençoado com essa palavra em nome de Jesus e seja um praticante da palavra. Aleluia. Amém.